Olá, crianças, bom dia. Aqui é o professor Thiago falando com vocês. E hoje a gente vai estudar um novo tema que é chamado de formação de impérios coloniais, mas também de neocolonialismo. A gente vai entender o porquê disso, ok? Vamos ao nosso material. Vou ver aqui. Ctrl L. Diminuir um pouquinho. Vamos lá, gente. Impérios coloniais, né? Inglaterra, França, Bélgica, Portugal, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Já de cara a gente percebe que a maioria dos países aqui listados são os mesmos que estiveram envolvidos com a segunda Revolução Industrial. E isso não é uma coincidência, tá? Então vamos ao imperialismo. Na segunda metade do século XIX, as grandes potências industriais, aquelas que estiveram envolvidas, né, com a segunda Revolução Industrial, acabaram criando domínios imperiais, ou seja, conquistando territórios de outros povos como colônias. Essas conquistas ocorreram sobretudo no continente da África, da Ásia e da Oceania, tá? Então formaram-se novos impérios coloniais no século XIX na África, Ásia e Oceania. Quem são esses países que estão conquistando esses territórios e conquistando esses povos? Justamente aqueles que estiveram, né, envolvidos com a segunda Revolução Industrial. Estados Unidos, principalmente Itália, Alemanha, Inglaterra, França, Japão, Bélgica, tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia, por volta de 1800, 35% das terras do mundo, do planeta Terra, de alguma maneira dependiam da Europa e Estados Unidos. Já em 1914, ou seja, a gente está falando do século XIX, aí, ao longo do século XIX, né, Europa, Estados Unidos mais o Japão acabaram dominando 84% do território do mundo, tá? Esse mapa aqui, ó, mostra pra gente mais ou menos como ficou essa divisão, né? Então, olha, as cores aqui indicam países como Inglaterra, esse amarelinho França, esse begezinho Espanha, Portugal meio branquinho, Itália um verde mais escuro, holandês um verde mais claro, alemão esse amarelo ocre, belga, né, esse rosa. E olha só, reparem, na África exatamente essas cores, tá? Na Ásia e na Oceania, tá vendo? Isso aqui são colônias que esses países aqui, ó, espalharam pelo mundo, conquistaram esses territórios, né, no mundo e transformaram-os em colônias. Tá? Por que eles fizeram isso? Por que esses países acabaram, né, saindo pelo mundo, atacando esses povos, conquistando esses territórios, dominando essas populações para extrair delas suas riquezas, né? Por que isso no século XIX? Gente, você tem uma via de mão dupla aí. Quando esses países começam a fazer a segunda Revolução Industrial, eles começam a produzir muita mercadoria, mais mercadoria que a sua população é capaz de consumir. Então eles precisavam de mercados consumidores. Conquistar colônias na África, Ásia e Oceania era uma boa maneira de você conseguir mercados consumidores para os seus produtos industrializados. Pausa. Mas para você produzir esses produtos industrializados, você precisava de matérias-primas que só existiam nessas regiões do mundo, né? Borracha, minério de ferro, madeira, carvão, petróleo. Então você precisa dessas colônias matérias-primas. E essas colônias se transformam em fonte de mercados consumidores para as suas mercadorias industrializadas. Então observem esse movimento de mão dupla. Países que se industrializam precisam de colônias para que elas comprem as suas mercadorias industrializadas. E ao mesmo tempo eles precisam de colônias porque eles precisam que as colônias enviem para as suas indústrias as matérias-primas, né, com as quais serão feitas essas mesmas mercadorias, tá?
E não só isso, né? Obviamente também a colônia é um local onde você pode investir capitais, investir dinheiro em novos empreendimentos, onde você encontra mão de obra barata, né? É para onde você pode enviar imigrantes, excesso de população desempregada do seu país. Então, assim, você também tem outras funções cumpridas aí pelas colônias. Mas basicamente, né, o mecanismo básico aí é esse, né? As colônias fornecem matéria-prima e as metrópoles, né, donas das colônias, oferecem mercadorias industrializadas. O que facilitou no século XIX essa conquista de novas colônias por esses países industrializados? Justamente o avanço científico e tecnológico que eles alcançaram, né? Por exemplo, com novos remédios, como o quinino, que possibilitou o enfrentamento da malária, que era uma doença muito comum que acometia europeus que tentavam, por exemplo, ir para a África ou para a Ásia. Né? Novos meios de transporte mais rápidos, eficientes, também fizeram diferença, né, nessa conquista de novos territórios e na exploração das suas riquezas, né? Grandes navios a vapor, a invenção do motor a combustão interna, possibilitando a criação de carros, né, caminhões, a expansão das ferrovias, tudo isso possibilitou uma exploração mais eficiente dessas áreas coloniais. E, além disso, obviamente, novas armas, né? Essas armas como o revólver de tambor, né? O rifle de carregamento automático, os canhões com carga, né? Com a bala que já tem uma carga de pólvora embutida neles. Tudo isso são armas que são muito mais rápidas, muito mais fáceis, muito mais eficientes do que aquelas que existiam até o século XIX. E essas armas também foram muito importantes na conquista desses vastos territórios, na subjugação da sua população. Tá? Obviamente, novos meios de comunicação. Aqui a gente já falou sobre esses dois, né? O telefone e o telégrafo também são muito importantes para você conquistar esses territórios, né? Organizar os exércitos, organizar os ataques e depois para você também explorá-los de uma maneira mais eficiente. Então vejam que os inventos da segunda revolução industrial também foram muito importantes e estiveram por trás da expansão desses impérios coloniais. Agora, justificativas, né? Foi muito comum no século XIX, quando esses impérios estavam sendo construídos pela Alemanha, pela Inglaterra, pela França, pelo Japão, você justificar a conquista, né, de territórios na África, Ásia e Oceania como sendo uma missão civilizadora. E o que estava por trás disso? Existia a ideia, né, que é o chamado de darwinismo social. Darwin foi um cientista do século XIX que descobriu o mecanismo da evolução das espécies. Alguns cientistas sociais adaptaram a teoria dele para a humanidade e passaram a dizer que existiam sociedades humanas superiores umas às outras, seres humanos, raças humanas superiores umas às outras. Obviamente, né, eles estavam querendo dizer que eles, que vinham de países industrializados, eram superiores a essas populações que vinham na África, Ásia e Oceania. E por isso justificava-se, né, esse domínio sobre esses territórios, porque esses moradores da África, Ásia e Oceania, né, esses negros, esses pardos, esses indígenas, essas populações autóctones da África, Ásia e Oceania, seriam seres primitivos que não possuíam a capacidade para o progresso e para a tecnologia. E que, portanto, olha só a frase desse político francês, Jules Ferry, as raças superiores teriam o dever de civilizar as raças inferiores. Então o darwinismo social, de alguma maneira, ele tenta legitimar, com áreas de ciência, esse domínio sobre esses territórios. Tudo bem? A partilha da África. Para vocês entenderem como é que funcionou isso, tá? Em 1885, por exemplo, Bismarck, que era o chanceler da Alemanha, convocou a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Império Austro-Húngaro, Império Otomano e Estados Unidos para estabelecer as fronteiras do continente africano. Eles pegaram um mapa da África, esses países, sentados numa mesa, seus representantes, e dividiram assim a África. Prestem atenção, com régua, né?
O que era laranja pertencia então agora à Inglaterra, o que era azul pertencia à França, o que era amarelo à Bélgica, o que era verde escuro à Alemanha, esse verde clarinho à Itália, esse rosa mais clarinho à Espanha e esse rosa mais escuro a Portugal. Foi assim que sentaram em 1885 e definiram as fronteiras da África. Só esqueceram de avisar as populações locais, né? E assim eles passaram a dominar todo o continente africano com suas colônias. Tá? Isso foi a partilha da África e assim foi o resultado final dessa partilha. Tá? E essa partilha ficou definida em 1885 na Conferência de Berlim. A Guerra do Ópio, para vocês verem como é que poderia ser asqueroso, né? Nojento mesmo o processo de colonização dessas populações e desses territórios. Entre 1839 e 1842, a Inglaterra moveu uma guerra contra a China. Por quê? A Inglaterra descobriu a droga do ópio, uma droga mesmo, entorpecente, né? E passou a fabricá-lo na Índia, que já era a sua colônia. E eles vendiam muito ópio para a China. O imperador da China, vendo que a sua população estava ficando cada vez mais viciada nessa droga, ele proibiu que a Inglaterra vendesse essa droga nos seus portos. E a Inglaterra, não aceitando isso, tá, acabou intervindo militarmente e provocando uma guerra contra a China. A China perdeu essa guerra em 1842 e com a derrota o imperador chinês teve que dar para a Inglaterra a ilha de Hong Kong, tá? Que só seria devolvida para a China em 1997, e também outros 4 portos passaram a ser abertos para o comércio exterior. Não precisa nem dizer que a Inglaterra usava esses portos para continuar vendendo a droga do ópio para a população chinesa. Vocês verem como funcionava, né, na prática esse imperialismo. O Japão é um caso único. O Japão, lá no Extremo Oriente, tá, ele ficou por mais de 2 séculos fechado para qualquer contato com qualquer país. O Japão se fechou completamente para o mundo depois de uma guerra civil. Tá? Esse período de fechamento do Japão para o restante do mundo ficou conhecido como período de Edo. Mas em 1859, né, houve uma reabertura promovida principalmente pelos Estados Unidos. Né? Como os Estados Unidos promoveram a reabertura comercial do Japão? Chegaram com um navio de guerra no Japão em 1859 e falaram: ou vocês se abrem comercialmente para a gente, ou a gente vai começar a bombardear as suas cidades. E aí o Japão foi obrigado a se abrir. Nesse momento surge o imperador, né, que a gente chama de Mitsuhito, também conhecido como Imperador Meiji. Ele promoveu uma abertura muito radical do Japão ao Ocidente, aos valores do Ocidente, à tecnologia do Ocidente. Essa abertura ficou conhecida como Revolução Meiji. Entre 1868 e 1912, o Japão deixou de ser um país medieval e tornou-se uma potência industrial. É incrível o que o Japão conseguiu fazer em tão poucas décadas. Os samurais, né, e os senhores feudais foram abolidos, o exército foi reformado nos moldes de um exército moderno, a administração política também foi reformada no sentido de uma administração política ocidental, tá? E ele investiu pesadamente na formação de engenheiros e cientistas capazes de dar ao Japão uma indústria moderna. E a partir daí, o Japão inicia também um processo, tá, de expansão colonial ali no Extremo Oriente. Né? Ele avança sobre a Coreia, ele avança sobre regiões da China, ele conquista várias ilhas aqui no Oceano Pacífico, ele luta contra a Rússia em 1905, derrota o Império Russo em 1905, conseguindo conquistar, né, territórios também no Oriente da Rússia. Então o Japão também inicia esse processo de expansão imperialista. E óbvio, sempre, gente, esse processo de expansão imperialista está diretamente relacionado ao processo de industrialização. Esses países que se industrializam nesse momento, como o Japão, a gente está observando isso aqui agora, eles acabam recorrendo à conquista de outros territórios e de outras populações para explorar deles a sua matéria-prima e para vender para eles as suas mercadorias industrializadas. Ok? Sobre os Estados Unidos, nós já falamos, né?
Agora, só um detalhezinho aqui sobre a Alemanha e a Itália. A Alemanha e a Itália, a gente vai ver isso depois na próxima aula aí, né, sobre a unificação da Alemanha e Itália. Eles tornaram-se países realmente unificados e com esses nomes só no final do século XIX. Isso fez com que os dois chegassem um pouco atrasados ao processo de partilha colonial, tá? E esse processo, esse atraso na chegada da partilha colonial deu a eles menos colônias do que a Inglaterra e França, por exemplo, e isso de alguma maneira vai estar por trás da Primeira Guerra Mundial, tá? A gente vai ver isso aí nas próximas aulas, ok? Depois dê uma lida sobre as consequências para os povos colonizados e para as consequências para os colonizadores do processo, né, sobre o processo de expansão imperialista no século XIX. Tudo bem, gente? Leiam isso com calma, porque esse texto que está aqui é muito importante e traz dados aí complementares ao que já foi dito até agora, tá? Eu espero que isso ajude vocês a fazerem o exercício de hoje. Um beijo, tchau!